Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Adilson Pera e estou aqui mais uma vez para tratarmos sobre atos administrativos. Assunto importante, cai muito em provas de concurso público, em exames de OAB. Ato administrativo é tema corrente em exames, tá? Bom, o que é o ato administrativo? Gente, ato administrativo é manifestação de vontade da administração, tá? A administração, na maior parte das vezes, quando faz algo, ela o faz por meio da edição de um ato administrativo. Então, as licenças, autorizações, alvarás são atos administrativos. Os atos punitivos são espécies de atos administrativos. Uma multa, uma repreensão, uma advertência, uma cassação, são atos administrativos. Os atos normativos também são espécies de atos administrativos, como os decretos, portarias, resoluções, tá? Então, existem várias espécies de atos administrativos, por isso que se fala que a administração, na maior parte das vezes, quando faz algo, ela o faz por meio de um ato administrativo, tá bom? Gente, assunto importante de atos administrativos são os requisitos dos atos administrativos, tá? Então, como você pode acompanhar aí com a gente, há uma bitolinha para você memorizar os requisitos, que é o ff.com. Então, o que é o ff.com? Forma, finalidade, competência, objeto e motivo. Então, você tem esses requisitos do ato administrativo. O que é requisito? Condição de validade do ato. Então, requisito é condição de validade do ato. E os requisitos também são chamados de elementos ou pressupostos. Tá legal? Então, requisitos, pressupostos ou elementos do ato administrativo. ff.com. Vamos comentar um pouquinho de cada um desses requisitos, começando com a finalidade. Gente, a finalidade é sempre o interesse público. É a satisfação do interesse público. A finalidade de toda atuação administrativa, seja direta ou indiretamente, é a satisfação do interesse coletivo, a satisfação do interesse público. Por isso que o ato que visa outro fim estará viciado pelo desvio de finalidade e deverá ser anulado. Então, por exemplo, o superior hierárquico remove o subordinado para a localidade distante, tão somente por ser seu inimigo político. Esse ato de remoção não atende ao interesse público, por isso está viciado pelo desvio de finalidade. Tá legal? Outro requisito é a forma. O que é a forma, hein, Pera? Gente, a forma é o meio como o ato se exterioriza, como ele se apresenta, como ele se mostra. Normalmente, a forma do ato é escrita, mas também existem atos não escritos, como as sinalizações de trânsito. Então, quando a gente vê na rua aquelas placas, animais na pista, curva sinuosa, dê a preferência, é ato administrativo, porque é manifestação de vontade da administração direcionada ao particular. Mas é representado por escrito? Não, é representado por um desenho, por um símbolo, uma imagem. Então, a regra geral é que o ato seja editado por escrito, mas existem atos não escritos. Então, cuidado para não cair em pegadinha, tá? Outro requisito é a competência, também chamada de sujeito. O que é a competência ou sujeito? É a atribuição legal dada ao agente ou órgão para a prática do ato. Então, a competência ela sempre decorre de lei, tá? É a lei que dá a competência para o agente agir, para o órgão exercer as suas funções, tá certo? A competência ela é irrenunciável, decorre de lei e poderá ser delegada ou avocada. Pera, o que é delegação, o que é avocação? Gente, ocorre delegação quando um órgão ou agente transfere parte de suas atribuições a outro órgão ou agente, ainda que não haja relação de subordinação hierárquica. Isso consta no artigo 12 da Lei 9784/99, que é a Lei do Processo Administrativo Federal. Artigo 12 da Lei 9784/99. Já a avocação ocorre quando o superior hierárquico chama para si e executa
um ato de competência do subordinado em situações excepcionais. Avocar é chamar para si, trazer para si, né? Então ocorre a avocação quando o superior chama para si e executa um ato que é de competência do subordinado. Tá certo? Ok, muito bem. A avocação está no artigo 15 da mesma lei, 9784/99. Então, delegação, artigo 12, avocação, artigo 15, ambos da lei 9784/99. Ok? Muito bem. Objeto. O que é o objeto? O objeto é o conteúdo do ato. O objeto é a intenção específica do agente público ou da administração ao editar determinado ato administrativo. É o que a administração quer concretamente com a prática daquele ato, o que ela espera com a prática daquele ato. Então, por exemplo, uma multa de trânsito aplicada a um particular que cometeu uma irregularidade. Tá. Qual o objeto? O que a administração quer com a aplicação da multa de trânsito? A pena quer arrecadar. Não pense assim, né? Não quer arrecadar, não pense assim. Leve para o lado educativo da coisa, né? A administração, ela quer penalizar, ela quer punir e desestimular a ocorrência de novas infrações, tá? Então, qual o objeto da aplicação de uma multa de trânsito? Punir, penalizar e desestimular novas infrações, tá certo? Então, se eu pergunto, para que o ato foi feito, para que o ato foi editado, eu acho o objeto. Para que a multa foi aplicada? Para punir, para penalizar. Esse é o objeto. Toma cuidado para não confundir com motivo, já que o motivo é o porquê da edição do ato. É a causa, é o que dá origem à prática do ato. Qual que é o conceito aí do requisito do motivo? Bom, fala-se que o motivo é a justificativa de fato e de direito que dá ensejo à edição do ato. Esse é o motivo. A justificativa de fato e de direito que dá ensejo à edição do ato. Certo? Exemplo. Vamos trabalhar com o mesmo exemplo que a gente trabalhou antes da multa para você não confundir o objeto com o motivo. Tá? Qual que é o motivo da aplicação da multa de trânsito? Ora, o que deu causa à aplicação da multa de trânsito? O que deu origem à aplicação da multa de trânsito? A ocorrência da infração. Então, a ocorrência da infração é o motivo da aplicação da multa de trânsito. Tá certo? Então, a ocorrência da infração é o motivo, é o porquê. Agora, para que ela foi aplicada? Para punir, para penalizar. Esse é o objeto. Tá legal? Entendeu direitinho? Beleza. Gente, a regra geral é que os atos administrativos sejam motivados, salvo quando o motivo estiver implícito, né? Caso em que a sua exposição é desnecessária. Por exemplo, a exoneração de servidor que ocupa cargo em comissão, que é o cargo de confiança. O superior que está exonerando, ele não precisa motivar, ele não precisa indicar o porquê, né? Porque a exoneração, o motivo está implícito, né? É a quebra do vínculo de confiança, ele não tem mais confiança naquele que lá está. Certo? Então ele exonera, não precisa indicar o motivo. Agora, é importante lembrar que existem atos que obrigatoriamente devem ser motivados. Certo? Como, por exemplo, aqueles que constam no artigo 50 da Lei 9784/99, né? O ato que declara a licitação inexigível, o ato que declara a licitação dispensável, deve obrigatoriamente ser motivado. Tá certo? Muito bem. Ok. Gente, você não pode confundir os requisitos do ato, que é o ff.com, com os atributos do ato administrativo que já aparecem aí agora para você. Os atributos são características, e aqui também a gente tem uma bitolinha que é o PAI, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Perceba que os dois primeiros também são princípios, né? Vou colocar aqui, canetinha, tá aí. Estes dois primeiros também são
princípios. Comentamos em aula passada princípio da presunção de legitimidade, princípio da autoexecutoriedade. O significado é exatamente o mesmo, tá? Que vimos lá em princípio. Vamos relembrar. Presunção de legitimidade. Os atos editados pela administração são considerados válidos, são considerados em conformidade com a lei, de acordo com a lei, até que se prove o contrário. Por isso, presunção relativa ou iuris tantum. Vou colocar aqui para você, presunção iuris tantum. Saiu meio esquisitinho, né? Mas dá para entender. Iuris tantum. Certo? Beleza. Aqui é um A. Embora não pareça, aqui é um A. Iuris tantum. Certo? E o M saiu com uma perninha a mais aqui no final. Não vou nem arriscar apagar isso daqui, que eu acho que eu vou apagar tudo. Então deixa assim. Iuris tantum. Beleza. Joia, que é a presunção relativa. Autoexecutoriedade. A administração executa seus atos sem submetê-los à prévia análise do poder judiciário, né? E já dando uma corrigidinha aqui nesse slide, porque ele não tem mais esse hífen, né? Com a nova ortografia, a nova língua portuguesa não tem mais esse hífen aí. Então, autoexecutoriedade tudo junto. A administração executa seus atos sem submetê-los à prévia análise do poder judiciário. Isso que é autoexecutoriedade, uma interdição, uma apreensão de mercadoria, etc. Tá bom? Imperatividade. Imperatividade não falamos, né? O que é imperatividade? Gente, imperatividade também é chamada de coercibilidade. Tá? E pela imperatividade, que também é atributo do poder de polícia, aliás, a autoexecutoriedade também é atributo do poder de polícia, pela imperatividade ou coercibilidade, a administração impõe coativamente aos administrados a observância de certas medidas, independente da concordância desses administrados. Como, por exemplo, uma apreensão de mercadoria é um ato imperativo. Tá? Então, pela imperatividade, a administração impõe coativamente aos administrados a observância de certas regras, a observância de certas medidas, independente da concordância desses administrados. E utiliza, inclusive, de força policial, se for o caso. Tá certo? Muito bem. Então tá aí atributos do ato administrativo, bitolinha, PAI. Presunção de legitimidade, autoexecutoriedade e imperatividade. Muito bem. Um outro assunto que eu quero tratar com vocês, que já está aparecendo uma tabelinha aí, é a anulação e revogação de ato administrativo. São duas formas de retirada do ato administrativo do ordenamento jurídico. Gente, 3 pontos são importantíssimos aqui quando se fala em anulação e revogação. Tá? Primeiro, quando ocorre. Segundo, os efeitos. E terceiro, quem pode anular, quem pode revogar, né? Quem faz. Então a gente montou essa tabelinha aí para te facilitar. Então olha só, anulação, que também é chamada invalidação, ocorre quando o ato é ilegal e não admite convalidação. É aquele ato que tem uma nulidade absoluta. Por exemplo, o ato que tem o requisito da finalidade viciado. Então, o ato ele não visou o interesse público. O ato ele foi praticado visando interesse pessoal e não interesse público. Há aí uma nulidade absoluta. Esse ato não admite convalidação. Então, ele deve ser anulado ou invalidado. Tá? Qual o efeito da anulação? Via de regra, ex tunc, ou seja, retroage. Então, se o ato é ilegal, tudo aquilo que foi feito pelo ato também será considerado ilegal e será desfeito. Então, a anulação ela volta para trás e desfaz tudo. Portanto, o efeito ex tunc. Certo? Muito bem. Pera, por que em regra? Porque é possível que o ato também tenha, que a anulação apresente efeito ex nunc. Quando o desfazimento do que for feito pelo ato for mais prejudicial ao interesse público do que a sua manutenção. Tá?
Por exemplo, os atos praticados pelo agente de fato, né, serão considerados válidos caso não apresentem outro vício, mas a investidura dele será anulada, como a gente comentou na aula de órgãos públicos, né? O agente de fato é aquele que tem toda a aparência de um agente público legítimo, mas foi irregularmente investido no cargo. Por exemplo, ele não tinha o grau de escolaridade para ocupar aquele cargo, mesmo assim foi investido, tá? Então, há uma irregularidade na investidura, né? A investidura está viciada e será anulada. Mas os atos praticados pelo agente durante o exercício da função, caso não apresentem outros vícios, serão mantidos, serão considerados válidos. Então, um exemplo de anulação com efeito ex nunc. Então, em regra, a anulação tem efeito ex tunc, mas também pode ter efeito ex nunc, tá? E quem pode anular? A própria administração, né, de ofício ou provocadamente, e também o Poder Judiciário, ser provocado, já que o Poder Judiciário é inerte, certo? Necessita de provocação. Revogação. A revogação é completamente diferente. A revogação, ela ocorre quando o ato é legal, mas inconveniente ou inoportuno ao interesse público. Então, o ato aqui está de acordo com a lei, mas ele não atende mais ao interesse público. Por isso, a revogação opera efeito ex nunc. Ela não retroage, ela não volta para trás, tá? Quem pode revogar? A própria administração. Entretanto, a gente está considerando aqui o ato editado pela administração. Então, quem pode revogar é só a própria administração. Mas se o ato for praticado pelo Poder Judiciário, aí ele pode revogar. Tá? Então, um ato praticado pelo Poder Judiciário pode ser revogado pelo próprio Poder Judiciário. O que o Judiciário não pode é revogar um ato editado pela administração pública. Certo? Então, o Judiciário ele não pode revogar, por exemplo, uma licitação feita pelo Poder Executivo, porque daí o mérito é do Poder Executivo. Só que se a licitação for feita pelo próprio Poder Judiciário, aí ele pode revogar. Tá certo? Ok. Eu quero indicar duas súmulas do STF importantíssimas sobre anulação e revogação. Às vezes o que cai na prova é a própria súmula, tá? Então anotem aí, súmulas 346 e 473 do STF, súmulas 346 e 473, ambas do STF, e também quero indicar a leitura de 3 artigos da Lei 9784/99, que também tratam de anulação, revogação, convalidação, qual o prazo que a administração tem para anular atos administrativos ilegais que decorram efeitos favoráveis a terceiros de boa-fé, tá? Que é 5 anos. Os artigos são 53, 54 e 55. Artigos 53, 54 e 55 da Lei 9784/99. Ok? Muito bem. Tá certo. Então, com isso, falamos um pouquinho aí, rapidinho, sobre atos administrativos. Meus contatos aparecem aí agora para você. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente.